Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Como vai? Que bom que você está retornando. Bom dia, ouvintes. Já estou aqui de volta para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas sobre o segmento automotivo. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre direção hidráulica e não hidráulica. Vamos falar um pouquinho, vamos puxar um pouquinho para trás, vamos falar da mecânica, hidráulica e elétrica, né? A gente vai passar para os nossos ouvintes quais são essas diferenças, né? Podemos? Podemos, vamos seguindo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas três direções aí que o carro possui. Antigamente, Fernando, os primeiros carros que surgiram, né, eles tinham direção mecânica. Esse modelo era muito comum nos automóveis antigos e ainda alguns carros hoje ainda nós temos esses modelos, né? Eu particularmente sou do tempo que quando nós íamos comprar um carro, logo nós perguntávamos assim, tem direção hidráulica? Esse carro tem direção hidráulica? Que eu quero direção hidráulica. Então, era um luxo, né? Era luxo, queria um carro com direção hidráulica, né? Isso era fundamental na compra de um carro, né? Porque aquela direção mecânica era uma direção muito pesada. Então, o Fusca, a Kombi, esses outros carros, eles tinham aquela direção pesada, aquela direção mecânica, era uma direção muito simples. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a direção mecânica. É uma direção que não conta com nenhum tipo de assistência. Não tem óleo, ela só tem um sistema de graxa, cremalheiras ali, e ela funciona através da força que o motorista exerce no volante. É uma direção muito pesada, né? Eu e mais os ouvintes aí, os 50 a mais que nos ouvem, lembra muito dessa coisa da manobra, aquela coisa da manobra apertada, que era difícil, você tinha que fazer força nos braços para poder botar o carro na posição e tal. Isso tudo era aquela direção mecânica, né? Para estacionar, né, Ricardo? Para estacionar era quase uma ginástica, não era? Para estacionar era um exercício, né, que você tinha que fazer. E quem tinha Kombi ainda tinha que abrir os braços, assim, porque ela tinha um volante muito grande, né? Aquele volante ele tinha uma ergonomia muito deitada, então tudo se tornava um pouco mais difícil, né? E qual a vantagem da direção mecânica? É uma direção robusta, ela não, basicamente, não costuma apresentar defeitos, e quando apresenta defeito, Fernanda, é muito fácil de consertar, fora que o preço é bem menor no caso de um reparo. Aí surgiu a direção hidráulica, né? Ela teve seu lançamento com o Ford Galaxy Nacional lá em 1967, uma direção que tem assistência hidráulica, né? A principal função deste modelo é reduzir o esforço do motorista, aquele esforço que ele fazia ao girar o volante, né? O que agradou bastante com o público apaixonado pelo mundo do automóvel, principalmente considerando o tamanho e o peso naquela época, Fernando, que os carros tinham. Eles eram muito grandes e tudo se tornava mais difícil. Aí, com a chegada da direção hidráulica lá em 1967, facilitou muito e aí, houve uma explosão aí de facilidade ao dirigir e tal, e isso melhorou bastante, né? A diferença do modelo mecânico para a direção hidráulica é que usa alguns elementos que tornam a condução mais leve, que é composto de bomba hidráulica, onde o outro era mecânico, fluido, válvula de rotação, tubulação e reservatório de óleo. O seu funcionamento é bem simples para os nossos ouvintes poderem entender, falar muito na fala assim, do ouvinte, né? Quando você liga o motor, a bomba hidráulica logo é acionada e através das correias e polias faz logo com que o óleo hidráulico exerça a sua função, trazendo leveza ao volante. E qual a desvantagem? Pode ocorrer vazamentos, e se houver algum vazamento, o custo é um pouco mais caro do que a caixa de direção mecânica. Né? E agora a elétrica, que é a última geração, é uma caixa muito leve, né? Eu nem sabia que existia elétrica, viu, Ricardo? Como, Fernanda? Eu nem sabia que existia essa opção elétrica. Existe a elétrica, tem vários carros que já têm a direção elétrica, né? Com a direção elétrica, como ela não era muito assim, com a direção hidráulica não era muito perfeita, surgiu a necessidade de corrigir alguns dos seus problemas. Foi aí que em 1988 surgiu o primeiro carro, foi um Suzuki,
com a primeira direção elétrica, né? Que atualmente elas vêm se popularizando bastante em vários carros nacionais. Agora vamos à diferença para os ouvintes poderem entender. A diferença da versão hidráulica, né, é que não é preciso nenhum tipo de fluido, né, para essa elétrica, ou um tipo de bomba para auxiliar o movimento das rodas. Em geral, essas bombas elétricas, ela tem um sistema que utiliza uma série de sensores que detectam o posicionamento do volante e das rodas, bem como uma força e velocidade aplicada. Esses dados, Fernando, ele é enviado para uma central. Esses carros são carros premium, são carros melhores, são carros que têm muitos sensores. Esses dados são enviados para essa central eletrônica, que após analisar, comanda um motor elétrico, que é acoplado à coluna de direção. Ela faz com que toda essa força para girar as rodas se torne mais leve, garantindo muito mais conforto e leveza nas manobras, né? Então, esses sensores faz toda essa leitura, mandando um comando lá para esse motor elétrico que está acoplado a essa coluna de direção, facilitando a vida do condutor. Qual a desvantagem, Fernanda? O custo ainda é muito alto. Eu estou aí com 2, 3 carros aqui que estão com esses problemas, e o custo aí, nós estamos falando de uma caixa de direção que varia de 5 a 7 mil reais. Caramba! É. Tem os carros, caixa de 4, caixa de 5, caixa de 7, é muito caro, é um custo alto. Fora que para fazer a manutenção dessas caixas numa colisão, lembrando bem, numa colisão, e também dizendo para você, vamos falar de carro premium um pouquinho? Vamos falar de Mercedes, vamos falar de Volvo, vamos falar de Audi, vamos falar de BMW. Uma batida pequena, bateu na roda, essa caixa custa 17, 20 mil reais. Aí dá perda total. Então você vê batidas pequenas, onde acertou a caixa de direção, que é elétrica, ela danificou a caixa. E aí, 20, 25, 17, 18 mil reais uma caixa dessa. Começa a ficar mais complicado. Então, vamos deixar aqui uma dica rapidamente para os ouvintes? Vamos lá. Caixa mecânica, quase não tem manutenção, é uma caixa simples, pouquinho de graxa, que o mecânico vai fazer a revisão, aí você que tem um carro mais antigo, só botar a graxa, está resolvido o problema, né? A caixa hidráulica. Essa caixa precisa do óleo, que tem que ser trocado de 50 e 50 mil quilômetros, e você pode observar o nível de óleo. Eu não sei onde é que está. Pergunta ao seu mecânico de confiança, ali onde está o reservatório do óleo hidráulico. Não deixar faltar, né? É de 50 e 50 mil quilômetros. E no caso desses carros premiums, esses carros melhores, os carros mais novos, que tem carros, de certo modo, populares, que já temos também essas caixas elétricas, os sensores irão acusar no painel. Então, ficar atento, qualquer luz acendendo de anomalia no painel, leve para o teu mecânico de confiança ou para a concessionária, caso o seu carro esteja na garantia. Gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar perder essa caixa de direção, porque ela é muito cara, né? Muito cara. Os carros estão ficando cada vez mais caros. As peças estão ficando cada vez mais caras. E a gente pode falar isso outro dia, mas a gente tem observado que as montadoras estão com a proposta talvez de vender menos carros, com os valores maiores, né? E oferindo os lucros maiores, vendendo menos. Eu não sei se esse é o caminho, mas os carros, para quem está comprando o carro, quem está procurando o carro, está observando que os carros estão lá na altura. O preço subiu e subiu muito. Ricardo, te agradeço, muito obrigada pelas super dicas, hein? Até segunda que vem. Até segunda, muito feliz com o seu retorno, Fernanda. Forte abraço. Um abraço.